Vossa Excelência, no início de sua fala, ressaltou que foi gestor da saúde, salvo engano, por 8 anos, Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, correto? Sim. O senhor enfrentou lá a pandemia do H1N1, correto? Só uma correção, enfrentei a febre amarela, uma epidemia, dengue, uma maior epidemia, a primeira do Rio Grande do Sul. Bom, lá foi isso, fora de lá também... No cenário do H1N1, como ficou o desempenho do Rio Grande do Sul comparado com os outros estados? O senhor tem esse número? Tenho. Nós ficamos... O H1N1 atingiu de maneira muito importante o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Depois foi diminuindo e não chegou no Nordeste. O Nordeste chegou... Tem surtos esporádicos no Nordeste, lá naquela... Foi uma das coisas também... Foi o terceiro pior resultado do Brasil, correto? Não sei, essa conta não tem, mas não foi o pior. Perfeito. Com certeza, não foi o pior. Foi o terceiro pior do Brasil. Só tinha 3 estados atingidos? Nós estamos falando do Brasil inteiro, os dados comparam todos. Mas, retomando aqui, por favor. O senhor colocou uma coisa para mim muito importante, eu lhe agradeço. A questão do direito de opinião. E, por muitas vezes, me parece, por algum erro de condução de todos envolvidos, que estamos discutindo opiniões aqui. Nós não estamos discutindo opiniões. O senhor tem todo o direito de ter sua opinião, o senador Girão a dele, eu a minha, o presidente da República uma quarta. Estamos discutindo políticas públicas. Se a política pública adequada foi adotada para combate à pandemia. E aí, de novo, pegando a sua fala no início do seu depoimento, o senhor disse que um gestor, numa situação como essa, deve buscar os melhores exemplos, aquilo que funciona pelo mundo afora. Eu lhe pergunto, o senhor acha que o governo federal fez isso? O governo federal poderia ter feito isso se tivesse a responsabilidade da gestão do país inteiro, que ele não teve. O governo federal apresentou algum projeto, algum tipo de planejamento de ação que foi impedido de execução pelo Supremo? Depois da decisão que o Supremo tomou, é uma decisão compartilhada que segue os princípios do SUS, né? Sim. Mas que se o governador, no seu caso lá de Sergipe ou do Rio Grande do Sul, não quiser seguir o que o presidente orienta, não segue. Então, se teve um problema sério... Eu retomo a mesma pergunta precisamente. O senhor Sim. tem conhecimento de algum tipo de política pública ou planejamento desenhado pelo governo federal que não tenha sido executado por conta de uma imposição, de quem quer que seja, do Supremo, do Papa? Não sei o que o presidente encaminhou ou não encaminhou. O senhor não tem conhecimento? Eu não sou da gestão. Né? O senhor não tem conhecimento, correto? Não. Perfeito. Ao longo do tempo, o senhor fez centenas, talvez milhares de manifestações públicas. Sim. Todas elas no sentido de minimizar os efeitos da doença, as dificuldades. O senhor justifica isso como uma tentativa de tirar o medo da população, correto? Não. Eu digo que o que aconteceu na grande mídia foi um apavoramento da população que eu nunca tinha visto. E eu, quando fui gestor de uma pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o medo não, ou informar a população, porque a mídia vive de notícia, vive o medo da audiência, né? Então, era acalmar a população, porque uma população apavorada, né, ela tende a não aceitar qualquer coisa ou não aceitar qualquer coisa. É uma situação muito grave, é um problema a mais que se tem na pandemia. Tem que se acalmar a população. Agora, a previsão que eu fiz foi baseada em fatos, como eu falei do início. Em fatos, né? Quando apareceram as variantes, aí eu vi que realmente tinha um fato a mais que Deputado, tinha que ser considerado. Porque o senhor, nós passamos aqui hoje vídeos datados de janeiro desse ano, janeiro de 2021, até onde eu prestei atenção exatamente em datas. Sim. E eu não localizei em nenhum momento uma revisão de opinião de Vossa Excelência. O que eu disse foi antes do pico, do surgimento da P1, que foi realmente, foi bem no início... Não, mas eu estou falando agora aqui desse ano já, nós temos declarações desse ano. O que eu tenho dito é o seguinte, ali no início de janeiro, por exemplo, você está citando janeiro, nós não tínhamos ainda a vacina, né? E estávamos as pessoas questionando, quando é que termina essa pandemia? Isso vai terminar quando tiver, ou com vacina, ou sem vacina, tiver um número grande de pessoas imunizadas, né? Então, foi essa
E é isso que vai acontecer. Nós vamos somar as pessoas imunizadas com a vacina e termina. Quando que vai acontecer? Vai depender da competência de cada Eu acho governo. que termina, não vai demorar muito. Vamos torcer para que dessa vez Vossa Excelência acerte a previsão. Tá.